Olha, eu vim aqui hoje com uma metáfora que vai te fazer entender de uma vez por todas qual o sentido por trás de estudar por questões para fazer a prova do Enem. Você vai realmente entender o porquê que isso é tão importante, qual é o sentido disso e o que isso vai te trazer de fato. Queria deixar também já avisado de antemão que essa posição do meu braço tá estranha, porque olha, aqui tá minha cama, eu tô gravando no chão. Ninguém perguntou. É o seguinte, eu quero que você acompanhe a minha linha de raciocínio e imagine junto comigo essas duas situações que eu vou te propor. É o seguinte, vamos supor primeiramente que uma pessoa te pediu para fazer uma lasanha, para preparar uma lasanha para que vocês dois possam comer essa lasanha juntos. E para essa metáfora fazer sentido, a gente está partindo da ideia de que você não sabe fazer uma lasanha. Porque essa pessoa fala assim, não, eu não vou fazer isso com você, eu vou te trazer aqui a receita, então você tem a lista de ingredientes que você precisa comprar para fazer a lasanha. Tá bom? E logo embaixo tem o modo de preparo com todos os passos que você precisa seguir para preparar essa lasanha. O ponto é que eu imagino que muitos de vocês já tenham comido uma lasanha, ou pelo menos já tenham visto uma lasanha na vida de vocês. Então você sabe como uma lasanha deve ser visualmente e muito provavelmente você sabe como essa lasanha deve ser em relação ao paladar. Daí tá, você foi lá na sua boa vontade, preparou essa lasanha, seguiu todos os passos à risca, só que aí quando você terminou de fazer, que a lasanha estava pronta, você olhou e pensou assim, tá meio estranha essa lasanha, parece meio queimada, sei lá, tá estranho. Você não consegue. Daí logo em seguida você provou a lasanha e percebeu, não, essa lasanha tá meio estranha, esse recheio dela não tá legal, tá com um gosto estranho. Sei lá, tá meio esquisita essa lasanha, não tá com gosto de lasanha. Nisso você identificou que você falhou, que você não conseguiu preparar uma lasanha, mesmo tendo os ingredientes e o modo de preparo. Agora, vamos imaginar uma segunda situação, esquece a lasanha por enquanto. Vamos dizer que essa pessoa te pediu para preparar um alimento para ela, mas que é um alimento que você nunca viu e que você nunca comeu. É um alimento desconhecido para você, é um alimento de uma outra cultura, você nunca preparou, nunca viu isso na sua vida, nunca comeu. Mais uma vez essa pessoa chega para você e fala, olha, aqui tá a lista com os ingredientes que você precisa e o modo de preparo bem detalhado para que você siga e consiga preparar essa comida. Daí tá, mais uma vez você foi lá com a sua boa vontade, comprou os ingredientes, seguiu à risca o modo de preparo, e aí quando você tirou, digamos que seja uma comida de forno, você tirou do forno, olhou, você não sabia identificar se estava direito ou não, porque você nunca nem tinha visto como era essa comida. Daí você provou essa comida e percebeu que ela estava com um gosto característico, mas você não sabia distinguir se aquele era o gosto que ela deveria ter ou não. Daí essa pessoa chegou para provar esse prato que ela pediu para você preparar, e aí quando ela dá a primeira garfada, ela diz: Não, tá muito ruim. isso daqui tá completamente errado, não tem nada a ver com o gosto que essa comida específica tem que ter. Você deve ter feito alguma coisa de errado, porque realmente não tem nada a ver. Mas aí você rebate isso e fala, nossa, mas eu comprei todos os ingredientes certos, eu segui a risca o modo de preparo, eu não entendo como isso pode estar errado. Beleza, o que eu quero te mostrar com essa história? Vamos substituir tudo isso que eu te contei por preparação para o vestibular. Então digamos que eu chegasse para você e falasse assim, olha, eu quero que você seja capaz de resolver essa questão aqui de logaritmo do Enem. Daí na primeira situação eu te mostro a questão, deixo que você leia ela, que você tente entender mais ou menos o que ela está dizendo, mesmo que a priori você não saiba resolver, mas eu te deixo enxergar aquela questão, ver quais são os detalhes, como estão as alternativas, quais são as unidades, tudo. Enfim, realmente eu deixo você ter completo contato com aquela questão e completo contato com o tipo de coisa que está escrito ali. Daí nisso você identifica que ali tem uma expressão numérica com algumas letras e números, que tem umas simbologias e que as respostas estão dadas de uma determinada maneira. E aí, como eu te pedi para ser capaz de resolver essa questão, você vai buscar aporte teórico para isso. Então logo depois você vai assistir aulas, ler livros. E aí nisso, você, quando estiver assistindo essas aulas, vai acabar identificando pontos que vão te fazer lembrar que você vai precisar daquilo para resolver aquela questão. Digamos que aquela questão, em determinado momento, te perguntasse, ou então fizesse necessário que você soubesse o log de 12. Mas a questão te deu o log de 10 e o log de 2, todos na base 10. E você sabe que não tem como encontrar log assim sem calculadora, porque senão precisa ser tabelado. E aí quando você foi estudar a teoria de logaritmo, você chegou na parte de propriedades e viu que o log de uma soma vira o log da multiplicação. Pelo fato de você já ter entrado em contato com esse tipo de problema antes, isso te faz raciocinar.
Bom, se eu preciso do log de 12 e eu tenho o log de 10 e o log de 2, se eu somar esses dois números, 10 e 2, eu vou ter 12. Se eu disser que eu tenho o log de 10 mais 2, é a mesma coisa que o log de 10 vezes o log de 2. E eu tenho esses dois valores na questão, então eu vou conseguir chegar na resposta. Perceba que o fato de você conhecer o problema, de você conhecer como é uma questão do Enem, te fez ter todo o amparo necessário para que você possa raciocinar em cima da teoria que estão te dando ali e extrair daquilo não só o que está te sendo ensinado, então as propriedades do logaritmo, mas também ali naquele momento do estudo teórico você já consegue raciocinar em cima de situações, problemas que você encontraria naquela questão que eu te pedi para resolver. Daí, se a gente pensar numa segunda situação, eu falo, olha, você não sabe nada de logaritmo, e aí eu falo, olha, eu quero que você seja capaz de resolver uma questão de logaritmo do Enem. Eu não vou te mostrar como é a questão, vai ser surpresa para você, e eu quero que você seja capaz de resolver. Daí você vai lá estudar a teoria, e aí você vai estudando ponto a ponto, desde o começo, como resolve um logaritmo simples, mudança de base, propriedades de logaritmo, vai estudando ali tudo bonitinho. Daí eu chego, sei lá, uma semana depois, um mês depois, e te dou a questão para resolver. E vai ser a primeira vez que você vai entrar em contato com aquela questão. E aí você lê e encontra essa mesma situação, problema. Você precisa do log de 12 e você só tem o log de 10 e o log de 2. Você nunca entrou em contato com esse tipo de problema antes. O seu cérebro começa a tentar raciocinar, e aí você tenta lembrar de todos os pontos da teoria que você viu, porque você não sabia exatamente que pontos seriam cobrados, então você estudou muita coisa. E aí você tenta lembrar de várias coisas, você perde muito tempo tentando raciocinar em cima daquilo, e aí das duas uma, ou depois de muito tempo você consegue chegar na conclusão de que você pode somar 10 e 2 e fazer disso um log, e aí depois conseguir usar os valores que você já tem, ou você simplesmente não consegue raciocinar em cima da questão e fala, olha, eu não consigo resolver. Eu estudei toda a teoria, eu sei muito sobre esse assunto, mas eu não estou conseguindo ligar o que eu estudei com essa situação problema. Você pode me falar, você poderia me dar mais um tempo para que eu possa estudar mais um pouco e poder resolver depois? Aí eu posso te falar que sim. Daí você vai lá, estuda de novo alguns pontos daquela teoria, e aí sim você começa a fazer relações e perceber, olha, não, realmente, olha, essa parte aqui das propriedades eu posso utilizar para resolver aquele impasse da questão. Se a gente for fazer uma relação com a historinha que eu te contei no começo do vídeo, é basicamente a mesma coisa. Quando a pessoa tinha te pedido para fazer uma lasanha, e apesar de você não saber como se preparava uma lasanha, você sabia qual era o gosto de uma lasanha, de que forma aquela lasanha teria que se parecer. Daí você foi lá, seguiu a receita, já direcionando os seus esforços para conseguir chegar naquele resultado que você já conhece. Quando a pessoa te pediu para fazer uma comida que você nunca viu na vida, você também seguiu todos os passos ali da receita, tudo certinho, aquela teoria toda. Só que você não tinha um parâmetro para saber se o que você estava fazendo era certo ou não. Porque quando você estava preparando a lasanha, por exemplo, que você sabia qual gosto uma lasanha deveria ter, você poderia ter provado o que você estava fazendo e identificado se aquilo estava de acordo com o que você conhecia por ser uma lasanha ou não. Mas com a comida que você não conhecia, não tinha como você fazer isso. Mesmo que você provasse o que você estava fazendo, você não tinha como identificar se aquele gosto era o gosto que deveria ter ou não. Estudar para o Enem sem começar pelas questões é mais ou menos a mesma coisa. Vocês têm que entender que o Enem tem modelos de questões muito específicos e que esses modelos se repetem ao longo dos anos. Quando você começa estudando um modelo de questão específico, entra em contato com aquele tipo de situação, problema que o Enem vai te trazer, e aí depois você vai estudar a teoria já sabendo o que você tem que extrair daquela teoria para conseguir ser capaz de resolver aquela situação, problema, é muito diferente de você estudar toda uma teoria estruturada de uma forma um pouco diferente, onde você vai ter uma série de conhecimentos de várias áreas, com várias possíveis aplicações diferentes. E aí quando você estuda primeiro a teoria para depois entrar em contato com as questões, você só vai estar tendo dois esforços. Porque você vai estudar toda uma teoria para chegar e enfrentar uma questão, você vai entrar em contato pela primeira vez com aquele tipo de situação, problema que o Enem vai te trazer, para que depois você volte de novo para essa teoria, para aí sim olhar para ela, já sabendo o que você tem que buscar para resolver aquela questão, para aí sim conseguir resolver aquela questão. No final das contas, você vai estar fazendo um trabalho duas vezes,
Porque a pessoa que começou olhando as questões para ir para a teoria já sabendo o que ela precisa tirar dali para resolver aquele modelo de questão específico, ela fez isso só uma vez. Você não, você estudou a teoria para depois ver a questão, para depois fazer a mesma coisa que a pessoa que começou vendo a questão tinha feito. Eu entendo que muita gente confunde porque as pessoas falam assim, olha, você tem que estudar por questões, o macete do Enem é você estudar por questões, mas ninguém explica isso. Daí fica essa ideia de que estudar por questões é você pegar uma questão, ler ela e, sei lá, esperar o conhecimento sair dela e entrar em você. E não é isso. Estudar por questões nada mais é do que seria um método PBL em medicina, por exemplo. É te dado uma situação, problema, e a partir daquela você vai buscar meios de resolver esse problema. Quando você faz isso, você acaba pegando vários modelos de questões do Enem, descobrindo as formas de resolver os problemas apresentados nesses modelos de questão, e aí no final do ano você vai ter acumulado raciocínio e aporte teórico suficiente para resolver questões daquele mesmo modelo, que é o que vai cair na prova do Enem desse ano. Não vai mudar muita coisa, o modelo de questões vai continuar o mesmo. Então você precisa se preparar no sentido de aprender teoria focada em resolver esse tipo de problema, esse tipo de questão. E não aprender toda uma teoria para depois olhar as questões e ter que voltar na teoria para buscar realmente o que é necessário para que você resolva elas. As próprias aulas nos cursinhos presenciais online são pensadas para isso, porque os professores, apesar de eles te darem a teoria primeiro, já no final da aula eles te mostram um exercício do Enem ou do vestibular que você está prestando para que você possa enxergar aonde aquela teoria que você acabou de aprender está sendo utilizada. Então, resumindo todo esse vídeo, eu acho importante que você comece os seus estudos olhando as questões do Enem, entrando em contato com esse tipo de situação, problema que te é apresentado, para que quando você for estudar a sua teoria, que ninguém está dizendo que você não vai estudar teoria, você precisa estudar teoria, mas você precisa estudar teoria direcionada a resolver as situações e problemas que o Enem te apresenta. E você só vai conseguir fazer isso se você conhecer quais são os tipos de situação e problema que o Enem te apresenta. Espero ter ajudado e clarificado melhor essa questão para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Eu vejo vocês na semana que vem e tchau!